O sim de Deus. A igreja de maior sucesso da Cruzada do Caminho Eterno era mesmo a de Samuel Coutinho, em Jacarepaguá. Ele era famoso por vender macarrão e biscoitos com o uso de uma Kombi, a cada 1 ou 2 meses. Eu costumava levar no meu Fusca algumas idosas do Cine Meyer, as poucas fiéis dos cultos que sobravam para mim, para serem batizadas em Jacarepaguá. O dia de maior movimento juntava, no máximo, 6 senhoras, enquanto o templo de Coutinho lotava com mais de 800 pessoas. Nas noites de sexta-feira, invariavelmente, havia uma reunião com pastores e suas esposas e alguns evangelistas mais antigos na residência do presidente da igreja. Em um daqueles encontros, por volta das 10 da noite, depois de cumprimentar a todos, eu e Esther buscamos um canto da sala para ouvir a orientação pastoral de Samuel Coutinho. Chegamos ansiosos pela mensagem de fé porque, mesmo com um trabalho espiritual de alcance ilimitado, vivíamos a motivação de estar na luta pelas vidas perdidas. Estranhamente, mal iniciou o encontro, Coutinho foi taxativo comigo. Ele fitou os meus olhos e foi direto. Olha, Edir, eu preciso te dizer uma coisa. Rapaz, eu acho que você não tem chamado para fazer a obra de Deus. Um silêncio constrangedor invadiu a sala. Acho que você deve ficar mesmo no seu trabalho, lá na loteria, ganhando o seu pão de cada dia. Você não tem chamado, rapaz. Prosseguiu, ainda rude. Eu dividia com os demais pastores, obreiros e auxiliares o meu entusiasmo em realizar um sonho antigo, largar o emprego para me dedicar 100% à obra de Deus. É o seguinte, vou pegar o Cine Bruni Piedade de você e botar minha turma lá para arrebentar. Vamos colocar música, oração forte e vamos encher de gente, sacramentou, com dureza. Entendeu, Edir? Não adianta. Você não tem chamado mesmo, insistiu. Eu respondi, tudo bem, pastor. Eu sei o que está dentro de mim. Você só tem velhinhas lá, Edir, disse, rindo, com gargalhadas de deboche. As palavras soaram como uma bomba no meu íntimo. Diante de todos, minha paixão pelas almas era violentada. Minha dor não estava em perder o trabalho especial que fazia, mas em ser considerado sem condições de ganhar almas. Isso doeu demais. Mas o Espírito Santo me tocou forte naquele dia. Flashes passavam na minha cabeça como se fosse um filme. As mesmas perguntas voltaram. Quando alguém vai acreditar no meu talento e na minha disposição? Justamente agora, a poucos passos do meu sonho, tudo novamente perdido. Meu encontro com Deus. O batismo com o fôlego divino. Os 16 capítulos de Marcos. O fogo de palha. A nuvem passageira. O não da casa da bênção. Viviane, bebê, nos meus braços. Os socos de raiva. O chamado do Espírito Santo não poderia ser uma mentira. E a revolta da fé. E o verdadeiro fogo que incendiava o meu espírito. E a paixão pelas almas. Meu Deus, eu apenas quero servi-lo. Uma oportunidade. Uma chance, pensava. Um sim. Quem me daria um sim? Durante toda a minha trajetória, eu apenas havia ouvido sim de minha saudosa mãe e da minha fiel e inseparável esposa. Sempre fui amado e considerado pelos meus familiares, mas, fora eles, era rejeitado por tudo e por todos, até porque eu mais respeitava dentro da igreja. Entendo bem o significado da palavra rejeição. Isso me fez compreender ainda melhor os rejeitados deste mundo cruel. Com o meu Senhor, também não foi diferente. O profeta Isaías retrata bem a situação do Filho de Deus diante do mundo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Isaías 53.3. Pouco a pouco, entendi que jamais poderia ser frouxo, mole ou acomodado para seguir as pisadas de Jesus. Nem muito menos simplesmente abraçar uma boa ideia. Mas era necessário o meu sacrifício em cada passo. O não era o pão nosso de amargura no meu dia a dia. Além de minha mãe de Esther, haveria alguém capaz de me dar um único voto de confiança. O sim veio de Deus. Somente uma palavra da Bíblia me animava, desta vez um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são 1 Coríntios 1:27. As palavras de Samuel Coutinho foram tão agressivas e humilhantes a ponto de incomodarem os presentes. Houve um silêncio sepulcral na sala. Até as crianças se calaram. O ambiente tornou-se tenso e incômodo. Mesmo como um pregador não consagrado, ainda assim eu era muito respeitado pelos demais auxiliares e obreiros. Trazia sempre uma palavra de fé que, muitas vezes, ajudava quem conversava comigo nos momentos difíceis. O próprio Samuel percebeu sua intolerância e logo tratou de desconversar. Bom, pessoal, então vamos orar. Vamos falar com Deus. Cada um foi para um canto. Havia cerca de 30 pessoas na reunião. Eu me abaixei próximo a uma pequena mesa no centro da sala, dobrei os joelhos e iniciei a minha súplica. Na verdade, nem sabia como iniciar a oração, tamanha a dor. Das profundezas da minha alma, apenas disse: meu Pai, meu Pai. Eu me contorcia de dor. Uma dor interior. Meu Pai, meu Pai. Foi diferente de tudo que eu já havia vivido. Simplesmente pronunciar meu Pai em oração tem um sentido, mas, naquele estado de espírito, no fundo do poço do meu ser, estas duas palavras ganharam um poder sobrenatural. O conforto do céu tomou conta de mim. Meu Pai. Repetia, desta vez alegre. O consolo foi tão forte que eu comecei a rir e, em seguida, a gargalhar enquanto aumentava o tom de voz repetindo os mesmos termos. Meu Pai, meu Pai. Todos pararam de orar e me olhavam se perguntando o que estava acontecendo comigo. É muito difícil esquecer aqueles momentos, assim como explicar o prazer que tomou conta de mim. A não ser quando recorro à direção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. O prazer não se limitava a uma emoção forte ou a uma alegria momentânea. Era algo muito além. O gozo não era na alma, mas no espírito. Se fosse na alma, certamente eu iria pular, dançar, cantar, enfim, expressar alegria no meu ser físico. Mas não era assim. Aquele momento foi marcado por uma intensa e sublime paz de espírito. O Espírito de Deus comunicou-se com o meu espírito e o sossegou definitivamente. Que maravilha! Nesse exato instante, enquanto lembro e escrevo o que aconteceu naquela noite, lágrimas de alegria inundam meu ser. Eu estava recebendo o toque do próprio Deus. José foi repreendido pelo seu pai e por seus irmãos porque teve um sonho divino. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis 37:9. A reunião daquela sexta-feira terminou com uma experiência inédita. E eu continuei como evangelista lutando para socorrer mais vidas no Cine Bruno Meyer. Pouco tempo depois, surgiu uma novidade. Como conhecia os proprietários da rede de cinemas, Soares logo conseguiu um novo espaço para o nosso trabalho. O diminuto Cine Ridan, no bairro da Abolição, também na zona norte do Rio. Eu permaneci no Meyer às quartas, às sextas e aos domingos e, nos demais dias da semana, auxiliava nas missões do Ridan. Mesmo assim, o trabalho não se desenvolvia, contava sempre com pouca gente. Até que um dia Soares trouxe o que parecia ser uma nova perspectiva. Edir, conseguimos alugar o Ridan totalmente para nós, garantiu, radiante. Está tudo certo com o dono. Vamos fixar nossa igreja lá. Passamos dias colocando a mão na massa para a limpeza do salão. Desinfetamos os banheiros, enxaguamos vasos sanitários e pias, esfregamos o chão e as poltronas. Deixamos o cinema uma joia. Na hora decisiva, prestes a entregar o local em definitivo, o dono desistiu. O jeito foi prosseguir com os cultos no Cine Meyer. Para alavancar as reuniões, organizei pregações com dia e horário marcados no coreto da principal praça do bairro, todas as tardes de sábado. O trabalho era breve e objetivo. Juntava as pessoas, anunciava o poder de Jesus, cantava um hino tradicional e clamava por milagres. Eu mesmo transportava os equipamentos de som no meu carro. A música animada e de fé, verdadeira oração cantada, embalada pelos acordes de um pequeno órgão, chamava a atenção. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Quem passava pelo coreto sabia que algo diferente acontecia ali, mesmo apenas como evangelista, sem experiência com os métodos de libertação espiritual, eu ousava determinar a expulsão de espíritos malignos da vida dos que assistiam a mim. A curiosidade era geral. Eu entrevistava o demônio antes de colocá-lo de joelhos e mandá-lo embora. Um jovem sempre manifestava nessas orações fortes e me sujava de cima a baixo. O coreto era encardido e tinha um cheiro insuportável de urina. Ainda assim, eu me mantinha de pé e prosseguia a rápida reunião como um ensinamento do Evangelho. Falava sempre da salvação e orava por quem desejava aceitar Jesus. Ao final, distribuía convites dos cultos nos cinemas. 5, 10, 15, até 30 pessoas passaram a acompanhar fielmente minhas pregações a céu aberto. Sábado após sábado, era possível ver um ligeiro progresso. Humilde, o trabalho no coreto espalhou sementes que rendem frutos até hoje. Lembro-me de 2 senhoras, irmãs viúvas, tementes a Deus, que seguiram conosco para as reuniões do Cine Meyer e que apresentavam seus dízimos sempre com notas novas e delicadamente perfumadas com talco no envelope. Quanto mais simples o trabalho, maior é o poder e maior a dependência de Deus. E o resultado, como esperado, maior a ação do Espírito Santo. É isso que eu mais busco na igreja atualmente: simplicidade, a essência da obra de Deus. Ainda hoje, de tempos em tempos, encontro pessoas, geralmente idosas, contando como foram salvas por uma palavra ouvida naquele imundo e mal cheiroso coreto. Mensagens que o tempo apagou da minha memória, mas que mudaram a história de muita gente. Gente que não encontrei outra vez e que, talvez, nunca encontrarei pelo resto da minha vida. Almas conquistadas para o reino de Deus. Dali do coreto, saíram membros e obreiros fiéis, muitos dos quais já se foram deste mundo, e até pastores e bispos da Igreja Universal. Homens e mulheres nascidos do Espírito que se multiplicaram pelo mundo afora. Houve tanta salvação naquele tempo como há hoje em dia. A recompensa, o privilégio de servir ao Deus Altíssimo. E foi no coreto que apareceu um outro personagem indispensável para o surgimento da Igreja Universal.